Wesley? Oi, tô ouvindo. O professor está tentando entrar. Está conseguindo. Qual que é o nome dele? É o Tiago Dutra e o Pelicano, Fábio Pelicano. Tá. Já aprovado, já. Mas e como é que essas pessoas são do outro, da outra apresentação? Eu acho que o pessoal só ficou na sala, só. Acho que eles não... Então, mas como é que a gente faz para tirá-los? Quer que eu remova eles? Sim, por favor. Só um instante. Tá. É porque agora tá entrando... Deixa eu ver. Não, mas eu não estou aprovando os outros. Você também pode remover, que você sabe as pessoas que Aonde? pode ficar, né? Que tem o botão, clica nas três pontinhos, aí vai ter remover da chamada. Não, aqui tá alterar layout, tela cheia. Não, em cima do... Você clica onde tá... Perdão, onde tá as pessoas. Ah, tá. Vai ter Entendi. a lista da reunião, aí vai ter os Sim. 3 pontinhos em cada um, aí vai ter remover. Tá. Não. Remover. Vou em outra sala e já volto. Fábio? Olá, tudo bom? Pode ligar a câmera aqui? Não, sim, eu tô só tirando aqui as outras pessoas. É que eu não tô. Eles ficaram da outra sala, sabe? Ah, tá. Só um minutinho, Fábio. Bom dia, viu, querido? Bom dia. Só tirar aqui. Tem a nossa. Nós recebemos orientação para permanecer nessa sala. Vocês vão ficar? Vocês são do Fundamental 2 também? Era do médio. Então, tá. Também do médio. Então vocês já vão permanecer. Vocês escolheram. Orientaram para nós permanecer nessa sala. Então tá ótimo. Tá bom. Professor? Oi. Fábio? Oi, diga. Só um minutinho, então, por favor, que a gente vai compartilhar aqui a tela. Tá bom. Eu tenho alguns... Vamos ver agora, vamos aguardar, então, mais as outras pessoas que queiram entrar. Tiago e Fábio, sejam muito bem-vindos. Professores, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Bom. Oi, Luciana, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo. Então, tem muitos professores aqui que estão conosco desde a outra apresentação. Então, permaneceram na sala. Eu estou até readmitindo, então, aqui, ó. Tá bom. Tá bom? Tranquilo, a gente espera. Porque acho que teve um intervalinho também, o pessoal tomou uma água, né? Faz um eu acho que é bom, né? Tomar uma É aguinha. bom, dá uma levantadinha. É isso. Tranquilo, tranquilo. Então, tá ótimo. Bom dia, Sabrina. Vamos lá. Aí, quando a gente for começar, vamos dar aqui mais uns 2 minutinhos, né? Pode ser? Combinado. Foi bem na seguidinha. Terminou que horas a do Rosé? 10h55. Terminou bem em cima. Bem pertinho. Bem pertinho. Foi maratona, então, agora de manhã, né? Tá sendo maratona, então. É isso mesmo, para os professores e para os autores, isso mesmo. E para nós, assessores também. Todo mundo. Legal. Eu vou colocar aqui depois para gravar. Já está gravando? Acho que já, né? Acho que tá gravando. Já está gravando, ótimo. Assim a gente já deixa tudo prontinho aqui. Mas talvez, eu não sei se pode ser interessante para você, de repente, terminar uma e começar outra. Já fizemos. Já, tá. Já. A gente fez, voltou e estava na mesma sala. Não tem problema. Gente. Vamos lá, Wesley? Tudo ok, já tá gravando, já. Tá. Assim que possível, pode compartilhar. Tudo bem? Quer compartilhar, deixar pronto e aí eu começo? Vocês querem já deixar compartilhando, professores?
Pode deixar, eu vou compartilhar aqui. Pode ser, Luciana? Aí, Pode, já compartilha, já testa aqui com o Wesley, e aí a gente faz a abertura aqui já para começar, pode ser? maravilha, vou fazer isso já, então. Pronto. Olha aí, moçada. Aqui. Quer que coloca lá, compartilhar na sala? Sala 12 aqui na tela, só sala 12, mas não sai com a sala 12. 12 aqui. Não, tem o PH. Ah, tá. Tá aparecendo já a minha telinha aí? Ah, tá Positivo. ótimo. Tá excelente. Bom, vamos dar início. Tá bem? Então, Wesley, eu acho que está o seu áudio, isso. Pronto. Podemos dar início, professores? Podemos? Então, tá. Sejam muito bem-vindos, Tiago, Fábio, nossos autores aqui, que vão falar sobre matemática no ensino médio. Muito bem-vindos também os professores, os que já estavam conosco, já na sala 13, falando com os outros autores, o Rodney e o Rosso. Vamos dar início, então, a essa apresentação. Fiquem à vontade para fazer os comentários. Eu vou aqui estar no chat para qualquer dúvida. E a gente começa já. Tudo bem? Muito obrigada. Meu nome é Luciana, gente, Correia, assessora pedagógica, tá? Bom dia. Maravilha. Ô, Fabinho, você quer começar se apresentando? Bem, pode ser. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Pelicano. Vocês podem ver que até em maiúsculo Pelicano, porque todo mundo me chama de Pelicano mesmo. Às vezes, se chamar de Fábio, eu nem respondo. Mas o Thiago não. O Thiago me conhece de outra época. Ele me chama de Fabinho, da época que a gente era moleque, né? Bem, pessoal, eu sou autor do sistema aí já tem mais de 10 anos. No ângulo como um todo, quantos anos já, Thiago? Já 20 anos, né? 21, nós estamos ficando velhos agora. Pois é. E a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje de 2 materiais aí. O Thiago vai falar do núcleo de investigação matemática e eu vou falar da da eletiva de educação financeira. Maravilha. Bom, gente, então deixa eu me apresentar também, né? Eu sou o Tiago, né? Eu sou também um dos autores do material de matemática do ensino médio e do pré-vestibular, junto com o Pelicano e outros colegas. Vocês conheceram também já o Rodney e o Rosso, né? Também são colegas nossos autores, né? Igual o Pelicano disse, a gente trabalha no âmbito já há algumas décadas, né? Não sei se isso é bom ou é ruim, está ficando velho, né? Mas é um prazer estar aqui para discutir sobre o material, né? Eu dou aula no ensino médio, eu sou professor das turmas, sabe? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, né? A gente tem experiência também, eu e Pelicano, na universidade, então acho que isso é uma coisa legal, essa pluralidade de realidades dos professores que são autores, né? Tem professor que tem um contato muito próximo em sala de aula, tem né, do ensino médio, tem professor que não tem tanto esse contato direto no ensino médio, na sala de aula, mas ou já teve ou contribui necessariamente de uma outra forma que também é igualmente importante, né? E a gente acaba escrevendo todas as sessões do material, né? Tanto a parte da formação geral, que eu acho que foi a conversa que vocês tiveram com o Rodney e com o Rosso, né? Quanto a parte do itinerário, que é o núcleo de investigação matemática, e também a eletiva de educação financeira. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas duas coisas agora, tá? Bom, só para a gente poder, né? Eu sei que é muita informação, então a primeira coisa, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? O online ajuda porque as pessoas não precisam se deslocar, né? Só que também, ao mesmo tempo, a gente acaba, às vezes, né, tendo uma proximidade menor disso, né? Às vezes, em cada lugar, sim, mas com certeza vai ter oportunidade aqui, a gente vai se conhecer pessoalmente aí, daqui para frente, e isso não tenha dúvida, tá bom? Eu coloquei esse slide aqui só para a gente poder, assim, lembrar um pouco da organização de matemática no ensino médio no material do ângulo, né? Basicamente, a gente tem uma lógica da primeira e da segunda série, que ela é próxima da terceira, mas tem algumas sutis diferenças, né? Então, só para lembrar o seguinte, as 5 aulas de matemática por semana que o material preconiza, 4 delas estão aqui dentro da formação geral, que vocês viram agora com o Rodney e com o Rosso. Basicamente, são 2 aulas para o setor A, que eles chamam assim, e 2 para o setor B, né? A 5ª aula de matemática por semana é uma aula reservada ao núcleo de investigação matemática. Talvez a gente possa encarar como um terceiro setor de matemática, vamos pensar assim, tudo bem? Eu digo isso porque
talvez o mais comum no ensino médio, né, é que as escolas tenham pelo menos 5 aulas de matemática por semana, né? É claro que algumas escolas têm uma carga horária maior que isso, né, maior que 5 aulas, né? Às vezes, por exemplo, tem escolas que têm 6 aulas por semana e acaba incluindo como é eletiva a educação financeira, né? Então, o nome é eletiva justamente por conta disso, porque as escolas podem optar por dar esse curso de educação financeira ou não, né? Então, tem escolas que colocam isso na grade, como uma sexta aula, tem escolas que usam isso, por exemplo, no contraturno, às vezes, sabe, como uma optativa à tarde, por exemplo, o aluno e tal. Então, assim, a gente coloca essa disposição e aí a escola vê como é que é mais conveniente para ela, tá bom? Mas só para vocês verem, então, assim, existiriam essas 6 aulas, né? 4 na formação geral, uma do itinerário, né? Núcleo de investigação matemática e uma de educação financeira. A terceira série é bem próxima à ideia, também tem uma lógica parecida com essa. Então, nós vamos discutir bastante sobre o primeiro e segundo ano, né? Primeira e segunda série, que eu acho que aqui é onde está o grosso das ideias, das sessões, das filosofias do material, depois a gente consegue replicar isso para a terceira série. Tudo bem? Bom, então a gente já conversou, né? Vocês já conversaram com os autores na primeira parte sobre a formação geral. Nós vamos conversar sobre o núcleo de investigação matemática, essa aqui é a capinha do material, e sobre a educação financeira, né? Eu vou falar basicamente sobre o itinerário, né? Núcleo de investigação matemática, e o Pelicano vai discutir com vocês daqui a pouquinho sobre a educação financeira, a eletiva, tá? De forma geral, já, gente, as sessões do material, né, desses materiais, elas são muito próximas às sessões, às ideias, né, das sessões que vocês viram com o Rodney e com o Rosso, tá? Eu acho que talvez tenha algumas diferenças sutis em termos de filosofia, talvez em termos de abordagem, em termos de sugestão, mas é claro para a gente poder debater junto, tá? Então, desde já, eu sempre deixo o espaço aberto para vocês sentirem super à vontade, para poder escrever no chat aí, se quiser falar também, pode abrir o microfone e perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Interrompam a gente a hora que vocês quiserem, tá, gente? Não vai achar que isso aqui é por ficar falando aí, o Pelicano aqui por 1h15, porque também, puxa, isso aí cansa demais vocês e a gente, né? Então, podem, por favor, participar, tá? Só uma gentileza, né? Como eu estou com a tela compartilhada, eu não consigo ver, por exemplo, coisas do chat assim. A Luciana, inclusive, viu, Luz? Fica à vontade também para você poder, se a gente fala alguma coisa que é diferente, você pode, por favor, intervir aí, com o maior prazer, tá bom? Tranquilo, tá ótimo, obrigada. Imagina, fica super à vontade, tá? Então, é só alguém me dar um toquezinho, se alguém pode mandar coisa no chat e tal, porque às vezes eu não consigo ver, tá? Às vezes alguém levanta a mão, por exemplo, aí eu não consigo ter acesso. Né? Certo. Bom, mas enfim, só para a gente poder entender um pouquinho, vamos discutir um pouquinho sobre essa primeira parte do material. Você me gosta de colocar esse slide, falando um pouco dos autores, né? E é legal porque, particularmente desses materiais, acho que hoje vocês conheceram quase todos os autores, né? Educação financeira sou eu, o Pelicano e o Rodney, vocês já conheceram na primeira parte. E do itinerário, né, núcleo de investigação matemática, sou eu, o Pelicano e o Rodney, junto com o Carlinhos, tá? O Carlinhos, ele contribuiu bastante com algumas aulas sobre geometria, construção geométrica, mas ele não pôde estar presente aqui hoje nesse encontro, não tem nenhum problema, tá? Bom, gente, uma coisa interessante, né? Por que o nome do itinerário de matemática chama Núcleo de Investigação Matemática, né? Agora, debatendo um pouco tudo sobre o que é, né? O que é itinerário, o que a gente entendeu como itinerário de matemática, né? A gente sabe, né, que quando surgiu essa ideia de itinerário, surgiu uma pluralidade de ideias sobre o que as pessoas entendiam como itinerários. Então, você lembra que surgiu o itinerário de qualquer coisa, né? Então, para a gente não ficar um itinerário meio de qualquer coisa, né, o que a gente optou? E foi uma opção nossa, filosófica, né, dos autores do material, né? Nós vamos ter um itinerário acadêmico de matemática, então, no fundo, é um itinerário de matemática mesmo, assim, só que nós vamos privilegiar essa palavra aqui, a investigação. E é só para poder deixar um pouquinho claro o que seria investigação matemática. Vou trazer para vocês aqui um trecho, isso aqui não fui eu que escrevi, é um professor chamado Carlos Brauman, que ele é pesquisador em educação matemática lá em Portugal. E é interessante que ele diz para a gente o seguinte, não, aprender matemática não é simplesmente compreender a matemática já feita, mas ser capaz de fazer investigação de natureza matemática, né? Então, quando a gente está pensando em investigação, qual que é o propósito disso, né? Ele diz para a gente que isso, né, a gente consegue ajudar na compreensão do mundo e na intervenção sobre o mundo. E, além disso, a gente consegue também auxiliar no domínio de conhecimentos adquiridos. Eu acho que essa frase azul, ela resume bastante qualquer ideia, né? Quando a gente tem aula, vamos dizer assim, tradicional de matemática, né? As nossas aulas de matemática, geralmente, elas têm um caráter muito mais dedutivo, né? Quer dizer, a gente apresenta ali um conceito teórico e tal, basicamente os alunos entendem aquilo ali e
resumidamente, a gente aplica aquela ideia em uma série de exercícios mais complexos, menos complexos e tal, né? Então, a gente parte de uma situação geral, você apresenta um teorema, um conceito geral, e você aplica ele em resultados expressivos, né? Mas se a gente for parar para pensar, né, em termos de construção de conhecimento científico, né, conhecimento matemático, muitas vezes, né, essa ideia, né, dedutiva, ela não é suficiente, né? Muitas vezes o que acontece na prática é um processo quase que inverso, né? É um processo meio indutivo, né? As pessoas pensavam em problemas específicos e a partir dessas resoluções de problemas específicos, né, várias tentativas, né, tentavam, não dava certo, a solução de problemas ou a generalização da solução de um problema é que cria uma teoria matemática, né? Só que a gente vê que, em termos de conhecimento matemático, isso é muito forte, né? A gente parte de coisas particulares para tentar demonstrar situações gerais, só que isso talvez seja pouco explorado na escola, especialmente no ensino médio, né? Então, essa lógica, sabe, da gente poder tentar coisas, assim, sabe, te dar um problema que não tem uma solução pronta, sabe? Não é só aplicar um Pitágoras, calcular um logaritmo e tal. É um problema que muitas vezes é aplicado a situações reais, né? Não necessariamente, mas muitas vezes é. E, às vezes, o aluno precisa pensar, né? É o que a gente, às vezes, mais reclama, né? Fala, poxa, tem que pensar, né? E é isso, realmente, tem que pensar. Como pensar? Né? A gente não conseguir ter um espaço para treinar esse tipo de raciocínio neles, às vezes fica difícil a gente até exigir essa contrapartida deles, né? Então, a gente pensou, poxa, já que a gente tem um espaço na grade, né? Já que a gente tem que elaborar um itinerário de matemática com uma proposta que seja diferente da formação geral, né? Que tem esse caráter mais dedutivo, vamos fazer, então, uma aula de matemática em que o aluno tem esse espaço para ele poder pensar, para ele poder investigar, para ele poder tentar uma ideia. Muitas vezes a ideia dele vai dar errado, ele vai tentar outra ideia. A ideia dele começou a funcionar, então nós vamos tentar cercar mais a ideia. Eles vão poder discutir soluções de problemas, eles podem pensar em grupos, eles podem pensar sozinhos. Então, esse novo cenário de matemática é o que a gente atribui o significado de investigação matemática. Tá? Então, a nossa proposta para o itinerário de matemática é que seja aulas de matemática, obviamente, tá? Então, vão ter conceitos matemáticos ali, mas a gente vai tentar pensar um pouco nessa lógica de uma forma diferente, né? E só para vocês entenderem, e isso quando a gente pensou dessa ideia, né, nessa ideia, não é uma coisa que a gente vê na nossa cabeça, vamos fazer assim porque a gente acha que isso é legal. A gente tem alguns certos embasamentos que ajudam a gente a respaldar essa ideia, né? Primeiro, você vê na corrente da educação matemática, para quem acompanha pesquisas na área de educação matemática, isso é uma demanda cada vez maior, é uma corrente cada vez mais forte, né? Você ensinar matemática por resolução de problemas, você ensinar matemática por essa lógica mais investigativa, indutiva. Então, isso tem uma série de autores que defendem e que corroboram com argumentos científicos, né? Mas não só isso, se a gente olha um pouquinho para as documentações, né, os documentos que norteiam a formação, né, do currículo, né, da educação básica, lembra que a formação geral ela é pautada exclusivamente pela BNCC. A BNCC é o documento norteador da formação geral básica, né? Os itinerários não é a BNCC o documento norteador, embora, claro, que em vários momentos ali nós vamos desenvolver várias habilidades que aparecem na BNCC também. Mas é legal perceber que existe um outro documento, os referenciais curriculares, para elaboração de itinerários formativos, e nesse documento existe uma outra matriz de habilidades, que são matrizes específicas de habilidades para itinerários formativos, né? Se a gente for olhar um pouquinho para essa matriz em termos de matemática, eu não trouxe a matriz inteira aqui, que eu acho que fica meio, né, meio maçante isso, mas é interessante olhar os verbos, assim, sabe, que eles usam para poder descrever as habilidades. Não sei se alguém já chegou a se debruçar sobre essa matriz. Por exemplo, a primeira já, né, de cara, a primeira habilidade aqui na matemática do itinerário formativo. Investigar e analisar situações problema. Mas olha a segunda, ó. Levantar e testar hipóteses. Depois, selecionar informações que consigam contribuir para explicar um certo fenômeno, né? Então, de uma série de informações que a gente tem, como é que a gente decide quais são as informações mais relevantes, né? O que de fato impacta naquele problema, né? Como é que você mobiliza recursos criativos para poder resolver o problema, né? Como é que você propõe uma solução? Como é que você testa a solução? Então, repara que todos os verbos dessa matriz, eles convergem para essa ideia. Todo mundo poder tentar coisa, ele poder pensar, se debruçar, olhar para as ideias, tentar ver qual é o melhor mecanismo que resolveria um problema. Será que aquele mecanismo ele já existe? Ou será que a gente tem que criar? Uma coisa interessante, né? Será que a gente consegue criar matemática, né? Às vezes é até difícil, né, a gente poder entender a matemática que já existe, né? Mas se a gente olhar para a matemática, a ciência matemática, ela é muito maior do que só compreender o que alguém já fez, né? Se a gente ficasse só limitado a entender o que alguém já fez,
ninguém faria nada de novo, né? Mas é que a gente não consegue criar coisas, né? Claro que, obviamente, o nível dessa coisa que a gente está criando, ele é bem menor do que uma pessoa com uma formação acadêmica, de graduação, né? E pós-graduação em matemática. Mas será que a gente não consegue dar um pouquinho desse gostinho, assim? Será que a gente, né, não teria aquele aluno que talvez com isso ele falasse, puxa, eu acho que eu vou fazer matemática, né? Vou fazer física, né? Fazer um curso mais acadêmico de exatas, não só, o cara pensa na exatas como engenharia, sei lá, né? Vamos fazer um curso que ele é mais acadêmico, assim, né? Desenvolver a ciência matemática no Brasil, né? Então, assim, são ideias dessas que a gente olhou e a gente usou como recurso para poder elaborar nosso material. Tudo bem, gente? Tá? Então, só para deixar claro que a ideia do itinerário de matemática vão ser aulas de matemática, óbvio, né? Só que talvez a gente consiga propor uma dinâmica diferente para essas aulas. Tudo bem? É óbvio que, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Com isso, existe uma série de adequações, adaptações, e nós vamos discutir isso, o quanto que você, como professor, como professora, se sente mais confortável ou menos confortável em fazer isso. Daqui a pouco eu te conto umas fofocas aí, umas experiências que eu tenho nas minhas turmas, né? Para a gente ver que às vezes tem turma que tem muita coisa legal que rola, tem turma que, puxa, não rola quase nada e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, cada criança tem o seu desenvolvimento, né? Mas eu acho que essa ideia a gente pode trazer para eles, uma coisa que eles talvez não foram nem acostumados a fazer isso, e pelo menos assim, desde quando a gente começou a escrever sobre isso, né? A gente aplica esse material já com essa lógica há alguns anos, eu particularmente dou aula desde 2021, segundo essa lógica, né, do itinerário, a gente percebe cada vez mais que eles se adaptam muito fácil, né? Então, se você mostra uma coisa diferente, não todo mundo, obviamente, né? Ninguém é obrigado a gostar de... Nem todo mundo é a mesma coisa. Mas eu vejo que, no geral, as coisas funcionam relativamente bem, tá? Se eu poder tentar mostrar para vocês isso, eu sempre falo isso nas conversas e tal, eu sou meio fã dos meus alunos, né? Esses aqui são os meus alunos do colégio, tá? Eu tirei foto, eu tenho autorização das famílias para poder usar isso nos encontros do ano, e então por isso que eu trago essa foto aqui, tá? Mas é legal, porque para nossa ideia, a gente poder propor uma aula de investigação, algumas dinâmicas eu acho que elas não são tão tradicionais no sentido bom da palavra, sabe? Da gente poder pensar, por exemplo, qual que é o papel do aluno e o papel do professor numa aula dessa, né? Numa aula mais dedutiva, vou chamar assim, não vamos chamar de tradicional, porque senão às vezes dá a impressão de que é ruim. Não é. Eu acho que existem vários momentos em que a aula clássica, sabe, de você falar, todo mundo ali, ela funciona muito bem, ela tem que existir, obviamente, né? Mas talvez o que a gente está propondo aqui será que a gente não consegue arrumar um espacinho para pelo menos, sei lá, uma das aulas da semana? Eles têm 5, às vezes 6, então uma por semana, fazer uma dinâmica que seja um pouquinho diferente, né, de a gente fazer esse esquema clássico, né? Então, aqui talvez seja um esquema em que os alunos vão investigar. Eles vão discutir entre eles. Eles podem discutir sozinhos, podem discutir em grupos, o que eu sempre acho mais legal, né, as coisas serem feitas em grupos, porque eles trocam ideias, e às vezes, entre eles, né, eles entendem mais rápido do que se a gente falar para eles, né? Então, eles vão conversar bastante, né? Eles vão ter ideias, vão apresentar ideias, eles vão na lousa, isso é uma coisa que particularmente, tá, gente? Isso aqui sou eu falando, você pode discordar de mim, tá tudo bem, tá? Não tem obrigação de concordar comigo, não, por favor, tá? E eu gosto que eles vão na lousa, sabe? Eu acho que a lousa é um espaço da escola que os alunos pouco usam, né? A gente usa mais que eles, né? Então, a lousa é de todo mundo, vai lá, escreve o que você acha e tal. Todo mundo ouviu uma ideia, sabe? Fala assim, poxa, essa ideia é legal, essa ideia faz sentido. Ou não, fala, nossa, essa ideia nada a ver, não faz sentido. Até você poder mostrar que não faz sentido, isso também é aprender matemática, né? Ah, essa ideia está errada por causa disso, disso, disso. Poxa, isso é um aumento do poder de argumentação matemático gigante, sabe? De você ver por que aquela ideia deu errado, né? Outras vezes também existem ideias que são específicas para aquele problema, né? Será que a gente consegue generalizar ideias, né? Quer dizer, o que você usou para um problema, dá para você usar para outro? Dá para você ter que adaptar para outro problema ou dá para você usar da mesma forma, né? Até num caso mais extremo, e aí depende, obviamente, de cada turma, que a gente consegue desenvolver, seria, ele consegue demonstrar um caso geral, por exemplo, né? Às vezes tem gente que cria ideias que são tão genéricas que dá para você criar um teorema geral, falar isso aqui, qualquer vez que isso acontece, tal coisa dá certo. Poxa, isso a gente ganha matemática bastante, assim, né? Porque aí essa tentativa não é uma tentativa por tentar qualquer coisa e vamos ver o que dá, né? É uma tentativa meio consciente, né? Então isso é interessante, porque talvez nosso papel como professor numa aula dessa seja um papel meio de intermediação, repara, de condução das ideias, assim, né? É claro, gente, vou repetir aqui para vocês, isso depende muito de cada turma, tá? Depende muito, às vezes, até da gente mesmo, quando a gente fica mais confortável, menos confortável.
Tem turma que, às vezes, poxa, de lá, por uma série de fatores, eles não se sentem, têm uma vontade em ter ideias. Às vezes, depende do assunto, ninguém sabe como começa, sabe? Ninguém tem ideia nenhuma, assim. E aí cabe, talvez, a gente, nessa hora, sabe, dar essas pistas, dar essas migalhas de ideias, assim, para eles, para poder traçar um caminho que eles consigam chegar em algum lugar, né? Tem turma que, não nem falar nada, eles fazem quase tudo sozinhos, né? O que ninguém nos ouça agora, né? É o melhor dos mundos, né? Porque aí é aula, eu falo brincando, claro, gente, mas é a aula mais fácil de dar, né? Porque eu não faço nada. No bom sentido, claro. Mas é bom porque tem aula que eles desenvolvem muito bem sozinhos. Aí eu quase, meu papel, assim, ele é muito secundário mesmo, né? Mas tem turmas que, poxa, tem momentos que eu preciso quase que fazer uma aula meio expositiva, aí tudo bem, sabe? Eu também não acho que isso seja um pecado. Ah, se eu fizer uma aula expositiva no itinerário, eu vou estar indo contra a ideia. Não, pelo amor de Deus, tá, gente? Fique super à vontade para você sentir o quanto que você tem essa liberdade com a sua turma, essa familiaridade, quando eles se sentem à vontade com isso. Por exemplo, eu dou aula primeiro, segundo, terceiro, né? No primeiro ano, depende, mas no geral, né, nos primeiros anos, às vezes tem turma que eles vêm muito assim, sabe? Não sei se vocês sentem isso, né? Muitas vezes imaturos, eles sentem muita timidez, sabe? Vem cada um de um lugar, né? Então é um misto de emoções lá. Então, às vezes, tem turma que eles super se desenvolve, sabe? Tem turma que eles ainda vão ficar, sabe, ali caminhando bem lentamente. Tudo bem, então no comecinho eu vou lá conduzindo mais eles, sabe? Aquela coisa, igual a tática do texto do professor Carlos Brauman, né? Igual andar de bicicleta, né? É hora que você tem que começar com todas as rodinhas, proteção e tal. Aí depois você solta um pouco, você vai soltando. Aí no final do ano, nossa, você vê a diferença que deu do começo para o final, sabe? Então, acho que isso é interessante para a gente, tá? A gente poder olhar também isso, né? Perceber que a gente tem esse espaço, né? Claro que você, professor, professora, sempre sinta essa vontade para poder ter a liberdade de trabalhar como você acha melhor, tá? A ideia não é falar assim, ó, gente, faça assim, que assim é a fórmula do sucesso. Se você não fizer isso aqui, tá todo mundo errado. Não, pelo amor de Deus, tá? Nunca você vai ouvir esse discurso aqui. E não é um discurso meio mercadológico, não, sabe? Ah, ó, porque estamos vendendo a apostila. Não, sim, sabe? De verdade, assim, honestamente mesmo, sendo o mais transparente possível para vocês. Eu sou professor do ensino médio. O que eu faço, na verdade, é dar aula de matemática, né? Então, as coisas do material, positivas e negativas, interferem, obviamente, no trabalho, não de vocês só, no meu também, né? Então, eu sei que a gente tem que fazer sempre o melhor que a gente consegue nas condições de contorno, mas a gente sempre ouve bastante, sabe? É uma parceria bem forte entre os colegas professores, né, que trabalham com material nos outros lugares, porque tem coisa que a gente planeja, eu falei isso essa semana, inclusive, meus alunos, né? Dei aula para eles, dou aula segunda, terça e sexta. E aí, na sexta-feira, eu falei para eles, falei, gente, ó, tem ideias, atividades que a gente planeja e fala, nossa, vai ser super legal, e rola, bacana e tal. Mas tem atividade que eu penso, nossa, vai ser super bacana. Aí chega na hora de dar na sala, sabe, de fazer na sala, tá tudo errado, é um caos e tal, sabe? Aí tudo bem, essa é uma vantagem do sistema, né? A gente consegue trocar essas coisas muito mais rápido do que, por exemplo, se fosse um livro didático, né? Então, eu consigo mexer isso rapidinho. Então, assim, por isso que eu sempre te insisto, sabe? A contribuição de vocês, realmente, ela é muito, muito importante, né? Não vai achar que hoje é o único momento que a gente vai conversar, mesmo porque, como é o primeiro momento, talvez, que nem os alunos, né? Eu vou falar muito mais do que vocês, né? Mas a ideia é que essas trocas aconteçam frequentemente, tudo bem? Não só virtuais, às vezes tem coisas presenciais que a gente vai se conhecer, tá? Vai conversar bastante, para poder discutir isso, sabe? Coisas que dão mais certo, menos certo. Essas trocas realmente elas valem, né? Muito bom você ter falado isso, Tiago, porque eu tenho aqui uma mensagem do professor, deixa eu ver aqui, Roberto Silva, né? Os professores de matemática investigativa poderiam deixar contato para trabalharmos juntos, em caso de dúvidas. A gente tem um canal de comunicação, que eu acho que é isso que você está acabando de falar aqui agora, né? Que é o Fale com o Autor, que é na plataforma ali do Plural no portal pedagógico do Anglo. Então, tem essa troca, né? Eu acho que é importante a gente deixar aqui claro. Perfeito, Lu, perfeito. Legal, é bom que a gente vai reforçar isso lá no final, mas você adiantou perfeitamente, Lu. Igual o Roberto falou, né, Roberto, eu até brinco assim no final das conversas, mas eu falo isso já, né? Que assim, meu sonho no Brasil era montar um grande grupo de WhatsApp de professores de matemática. Esse é meu sonho. Mas aí eu já desisti dessa ideia um pouquinho, porque vai ter um monte de bom dia, bom dia, bom dia. Aí... Mas é isso, né, Roberto? Quer dizer, no mundo ideal é isso. Não é claro que a gente pode trocar sempre as ideias, não só eu, você, ou às vezes entre vocês, entre colegas também, né? Então fique super à vontade para poder fazer essa rede de contatos, que eu acho que ela é sempre bem-vinda, né?
Bom, gente, por enquanto, tudo bem a filosofia geral do que seria, né, o itinerário de investigação matemática, o que é a ideia, né, do que é investigar matemática, né? Eu quero mostrar para vocês isso, porque eu quero mostrar, assim, que talvez nessa aula o verbo investigar seja o mais importante, entendeu? Quer dizer, o fato do aluno poder testar, poder fazer coisas e tal, isso é o que vale. E é óbvio que cada aluno chega num lugar diferente, né? Tem um grau de desenvolvimento diferente. Então, às vezes, tem turma, tem aluno que ele vai investigar pouco, ele vai crescer pouco nesse processo. Tudo bem, ninguém sabe tudo, eu também não sei um monte de coisa, eu vivo, né? Mas é legal perceber que tem aluno que vai desenvolver mais também, sabe? Então, assim, é legal porque talvez o que importa para a gente aqui é exatamente a atitude, né? É o fato de investigar, de pôr a mão na massa, de fazer as coisas, testar, até para poder lidar com esses sentimentos também, né? Acho que tem um aspecto quase meio de socioemocional, não sei se vocês vão concordar, o aluno poder testar e dar errado. E aí? Como é que lida com essa frustração, né? Na vida, às vezes, acontece isso. A gente tenta um negócio, não dá certo, né? A gente fica triste, obviamente, né? Mas será que como é que a gente lida com isso, né? Será que a gente consegue testar de novo, ou tentar de novo, né? Essa resiliência, por exemplo, né? A gente até, às vezes, tristemente vê, né? Não só jovens, acho que adultos também, né? Que as pessoas, às vezes, se frustram e elas não conseguem sair dessa frustração, né? Então, acho que tudo isso colabora, assim, sabe? A gente poder... Não, a vida é assim. Às vezes vai testar um monte de coisa, vai dar errado um monte de coisa e tudo bem. Vamos lá, bola para frente e tal, né? Então, acho que essas coisas fazem também parte da aula. E é legal que a gente tenha um espaço, né? Porque a grande, entre aspas, reclamação que tinha era não tinha espaço para essas coisas acontecerem na aula. Porque, obviamente, né? A gente, através do... fala a gente, mas pensando como, né, ensino médio no Brasil e tal, não tinha tanto essa ou visão, ou liberdade, ou espaço para fazer isso. O que a gente tentou fazer dessa vez, nessa edição, é tentar criar esse espaço, né? Em que isso poderia acontecer. Agora, de novo, eu vou reforçar, tá, gente? Você é o professor, você é a professora. Você é a grande estrela dessa festa na sua sala, né? O material, a ideia do material é poder te dar algum suporte, algum subsídio, né? Você, mais do que ninguém, sabe o que é melhor para o seu aluno, o que é melhor para a sua aluna. Você pode ter essa liberdade, sabe? De saber como conduzir de uma forma que seja legal. E eu não quero, eu falo assim, né? Não quero, né? Óbvio a pretensão. Mas assim, eu não gostaria que você, assim, tentasse forçar alguma coisa, sabe? Aquela coisa muito forceps, assim, e às vezes vai criar até uma relação ruim você com a turma, sabe? E aí, mesmo o aluno gostar mais, ele gosta menos, né? Aí eu acho que também não colabora muito, né? Então, acho que essas coisas são importantes, sabe? Ficar bem claro, gente. Fiquem tranquilas, que isso é um processo. São adaptações, sabe? São coisas que a gente vai ter essa liberdade. Você pode olhar e falar assim, acho que eu vou fazer desse jeito. E assim como eles vão testar, provavelmente vocês vão acontecer a mesma coisa também. Eu faço isso todo ano, eu testo também, né? Tem coisas que eu vou fazer, deixa eu testar desse jeito. Ah, funcionou, vou fazer assim sempre. Ah, não funcionou não. Tudo bem, vou testar outra coisa também. Então, acho que é legal a gente poder testar. O nosso papel como autor aqui é te dar possibilidades. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer, sabe? Tenta dar várias possibilidades a partir de várias experiências, não só nossa, mas de vários colegas parceiros, e aí você consegue ter pelo menos um panorama, assim, sabe? O que eu já fizeram que deu certo? O que, né, fizeram que deu errado? Então, acho que essas coisas a gente consegue traduzir ou levar bastante para o material também. Beleza? Eu digo bastante isso, gente, porque, na minha visão, tá, como professor e como autor, aqui são os conteúdos, né? Eu falo assim, o que investigar em matemática? Mas, assim, já vou adiantando, gente. Para mim, eu acho que o que investigar, né, ele é mais secundário do que o ato de investigar, sabe? Quer dizer, eu falo assim, por que eu digo para vocês? A gente colocou alguns assuntos que, na nossa visão, são alguns assuntos que permitem que essa investigação aconteça um pouco mais fluida. Quer dizer, seja uma coisa menos disruptiva. Por exemplo, eu acho que seria muito improvável, né, na minha visão, posso estar também errado, rolar uma aula de investigação muito bacana sobre logaritmos, sabe? Talvez role, e a minha visão seja muito limitada. Mas, às vezes, isso para os alunos seja uma aula que, putz, eu tenho que dar da forma mais tradicional possível. Ó, você senta aí que eu vou te contar o que é logaritmo, como é que aplica a propriedade e tal. O aluno vai aplicar isso 300 vezes, aí ele começa a internalizar o que é o assunto, né? Mas tem alguns assuntos que eu acho que eles conseguem sair um pouco mais sozinhos, sabe? Do zero, assim, né? Do start, né? Especialmente assuntos que, de uma forma ou outra, já apareceram para eles um pouquinho no fundamental. Então, cada coluna aqui, basicamente, é um semestre de curso, né? Então, a gente vamos pensar em primeira e segunda série, são 4 semestres, né? A gente tem aqui o primeiro semestre, que chama de curso A, o segundo semestre chama de curso B, o próximo primeiro semestre, curso C, está aqui, e aqui o próximo segundo semestre, curso D, está aqui, né?
Então, tem alguns assuntos, teoria dos conjuntos, bases numéricas, né, sistema de numeração, aritmética, né, múltiplos e divisores, enfim, tem várias coisas aqui, não vou ficar lendo uma por uma, que acho que depois, com o material na mão, vocês vão ter acesso, vocês vão ver exatamente isso, né? Mas, acho que, de novo, o mais importante aqui não é nem o que investigar, sabe? Mas é deixar um espaço de investigação. Por que eu estou dizendo para vocês isso bem claramente, tá, gente? Porque, às vezes, depende da escola, depende dos alunos, depende de você. Às vezes tem assunto aqui que é mais legal, ou às vezes tem assunto que você não acha tão legal, sabe? Que não contribui tanto, ou sei lá, no vestibular aqui não cai tanto esse negócio, ou não vai colaborar muito, enfim, não importa a razão, tá? E tudo bem você condensar mais um certo assunto, ou até no caso limite, vou pular esse módulo. Eu nem vejo como um problema, de verdade, tá? Posso até, não sei nem se estou falando o discurso certo da firma, né? Mas, enfim, eu vou falar para vocês como é que eu penso, tá? O que eu acho que é o mais importante de verdade, gente? Às vezes você, poxa, realmente fazer um negócio que para eles aquilo ali faça sentido, entendeu? Então, se você vê e fala assim, dá um exemplo, tá? Porque já aconteceu com colegas e só para você entender. Nesse módulo aqui, poxa, a parte de lógica, eu acho que ela é muito pesada, eu acho que não rolou muito bem e tal, e eu acho que contribui pouco nesse momento. Tudo bem, alguns colegas enxugaram bastante, alguns chegaram até pular o módulo e foram para outro módulo, e eu acho que não teve nenhuma perda, assim, sabe? O aluno não saber fazer uma tabela verdade, sei lá. Eu acho que não é uma perda significativa isso, né, no ensino médio. Mas, claro, isso é a minha visão, você pode discordar, tudo certo. Mas o fato do cara poder ter espaço, sabe, para poder discutir alguma coisa que ele goste ali e que tenha essa liberdade da investigação, eu acho que isso de verdade é o mais importante, tá? A gente colocou os assuntos aqui, gente, só um ponto que eu acho é importante, porque esses assuntos, repara que eles podem ser dados tanto na primeira série quanto na segunda série, né? A gente faz isso de propósito, por quê? Porque, depende da escola, cada escola adota isso de uma forma. Por exemplo, tem escolas que adotam sempre assim, os cursos A e B para a primeira série do ensino médio e os cursos C e D para a segunda série. Fazem assim? Tudo bem, uma forma. Tem escolas que fazem assim, adotam o mesmo curso para a primeira e para a segunda série, só que vão alternando ano a ano. Por exemplo, em 2025, tanto primeira quanto segunda série vão fazer cursos A e B. 2026, tanto a primeira quanto a segunda série vão fazer curso C e D. Tudo bem, porque aí todo mundo vai ter passado aí meio que por tudo ao longo de 2 anos, né? É uma outra configuração, também funciona, tá? Pode falar assim, e tem gente que até, inclusive, mistura alunos, assim, sabe? Usa aquela ideia do itinerário, de você poder misturar. Então, tem um momento de itinerário que tem alunos da primeira série junto com a segunda série ao mesmo tempo ali, tá? Um mix de gente. E também acho que funciona, né? Você pode até falar assim, Tiago, como é que pode ensinar a mesma coisa para alguém do primeiro e do segundo ano? De novo, lembra que a graça aqui é a gente poder ter esse espaço de investigação, né? Ter esse espaço de desenvolvimento. Obviamente, cada aluno desenvolve de uma forma diferente, né? Mas é até legal, porque vários colegas que têm as turmas juntas, primeira e segunda série, falaram que foi interessante fazer essa fusão, porque às vezes o aluno do segundo ano, ele tinha uma certa experiência a mais, né, de vida, ele ensinava algumas coisas para o primeiro e vice-versa, assim, sabe? Então, essa troca também era muito legal. Então, a gente pensou em assuntos que pudesse rolar de todas essas formas possíveis, né? Assim, você pode fazer uma configuração ou a outra, a gente não tem nenhum prejuízo, sabe, de aprendizado em nenhuma dessas formas. Mas, de novo, essa é a nossa percepção, você pode ter a sua percepção também, bem? Então, só para a gente poder mostrar um pouquinho rapidinho agora sobre as sessões do material, para você ver um pouco na prática como é que isso rola, tá? Vou te mostrar carinho um pouco aqui. Peguei um módulo de exemplo, tá, gente? Esse módulo aqui, que é Introdução à Criptografia. Alguns módulos, vocês vão perceber, gente, que eles são aplicações de conceitos que eles viram na formação geral básica. Alguns módulos vão ser um produto novo matemático, sabe? Uma coisa que eles não tiveram na formação geral básica, e tudo bem também. Nesse caso específico, eu acho que até a parte matemática aqui, ela é mais uma aplicação de coisas que eles já tiveram na formação geral básica, né? E, basicamente, começa o módulo, ele te coloca sempre as habilidades lá daquele documento que eu falei para vocês, então aqui não é BNCC, tá, gente? Aqui é aquele outro referencial de elaboração de itinerários, tá? Aparece os objetivos de aprendizagem e aparece começando a aula com essa sessão embarque. Essa sessão embarque, ela é bem semelhante ao que o Rosso e o Rodney contou para vocês sobre aquele ponto de partida, sabe, aquele start, assim, aquele comecinho da aula, né? A gente chamou de embarque, mas tem a mesma lógica, de ser uma discussão inicial sobre aquele assunto. Muitas vezes é uma discussão meio quase qualitativa, assim, sabe? Não tem nenhuma conta para você fazer nada, mas para os alunos poderem se situar, poder tentar se motivar, ou parar para refletir sobre alguma coisa relacionada àquele assunto, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, essa sessão embarque,
tem uma discussão sobre motivos para desligar o Bluetooth. Por que é importante você deixar o Bluetooth desligado quando você não estiver usando, né? As pessoas deixam o Bluetooth ligado no celular o tempo todo. Isso é super perigoso. A palavra criptografia, que aparece, por exemplo, no WhatsApp, né? Então, o que significa falar que uma mensagem é criptografada, né? Sabe, essa discussão inicial é importante? Tanto que a gente sempre gosta de começar essa discussão com alguma pergunta, uma pergunta disparadora, sabe? Alguma pergunta que motive essa discussão. Ah, você conhece algum sistema de criptografia? Por que você acha que isso é importante? Deixa eles falarem um pouquinho, né? Para eles poderem sentir um pouquinho, sabe? É legal porque às vezes a gente acha que eles não têm muita ideia sobre aquele assunto, e nossa, eu fico até surpreso. Às vezes eles têm ideias muito legais, assim, sabe? Eles sabem muitas informações, né? As pessoas acompanham muitas coisas. Então, às vezes, eles têm até ideia. Já conheço tal sistema. Ah, por que é importante? Por causa disso, disso, disso. Ah, porque as mensagens vazavam. Ou porque deu problema ali e tal. Então, é legal, porque eles discutem sobre isso. Claro que a ideia não é que a aula toda se gira em torno dessa discussão, mas que a gente quebra um pouco o gelo, assim, sabe? Essa é a ideia da sessão embaixo, tá? Claro que em seguida, a gente vem a sessão de fundamentos teóricos. Esses fundamentos teóricos, ele é quase que um resumo das ideias que vão aparecer para a gente na aula, tá? Sugestão, tá? Só sugestão, fica à vontade para você fazer o que você quiser. Esses fundamentos aqui, às vezes tem resumo teórico de matemática, por exemplo, tem um resumo aqui sobre funções bijetoras, funções inversíveis e tal, né? Que é uma das coisas que é base matemática para a criptografia. Mas, assim, eu não recomendo que a gente gaste um tempo da nossa aula lendo, por exemplo, sobre isso. Eu acho que ficaria meio chato, inclusive, né? Como é que os meus alunos lidam com essa sessão? Eu, praticamente, quase não passo por ela, né? Eu não vou ficar lendo isso na sala, que eu acho que realmente é ruim, na minha visão. Mas os alunos usam isso depois da aula, para estudar, sabe? Para relembrar as coisas, assim, né? Então, como é que foi essa? O que tinha nessa aula mesmo? Sabe? Uma geralzinha? Às vezes eu até faço com eles isso, eu leio com eles rapidinho no final da aula, não no começo. Só para dar aquela organizada na cabeça, sabe? Aquela sistematizada. O que você viu hoje? Então, você viu isso aqui, tal. Eles vão ver e tudo que a gente está conversando aparece descrito nessa sessão de fundamentos. Tudo bem? Então, acho que esse fundamentos ele é mais um resumão geral das ideias, para depois o aluno se situar, para o aluno poder estudar, para o aluno poder organizar na cabeça dele as informações. Tá? Caso também vocês queiram, né, os alunos têm acesso a isso, a gente sempre gravou uma pequena videoaula sobre cada um desses assuntos, né? Ele pode ver isso via plural, né, o sistema digital das coisas aí, mas também, de novo, a gente não recomenda que você gaste um tempo da sua aula assistindo uma videoaula dessa, ou passando uma videoaula para os alunos, acho que fica até meio chato, né? Então, assim, a gente deixa isso, porque às vezes tem aluno que quer saber mais informações, ou tem aluno, às vezes, que gosta de ver esses vídeos antes da aula para poder se situar melhor. Então, você pode usar isso como recurso, sabe? O aluno poder assistir antes, como uma pré-aula, ou para ele poder depois, lá na frente, lembrar de algumas coisas que aconteceram na aula, que às vezes ficaram meio assim, né? Então, eu acho que, assim, é um recurso, tá? Mas eu acho que na aula mesmo, não sei se seria o melhor caminho, né? De usar isso na aula, né? Durante a aula. Ou antes ou depois, né? Ou em seguida, acho que o mais importante aí, né, seriam as atividades mesmo que a gente propõe. A gente propõe uma série de atividades, tá? Desde já vou te insistir. Essas atividades, gente, você faz conforme, de acordo com o que você acha interessante e olhando o perfil da sua turma, tá? Eu falo porque, às vezes, eu sei, isso depende de cada escola, depende da sua coordenação, da sua direção, você tem mais liberdade ou menos liberdade. Mas eu sei que, às vezes, tem professor que fica muito preso àquele, sabe, puxa, tem que fazer todos os exercícios, se eu não fizer exercício 4, eu entendo que às vezes tem escola, se você não fizer a questão 4 da aula 29, vai ter um pai que vai reclamar na escola, eu sei, a gente entende, né? Mas, assim, em linhas gerais, a gente tenta, pelo menos, fazer um discurso, não só para os professores, mas para a coordenação, para a direção também, né? Que, assim, aqui nessa aula, o melhor do mundo é a investigação. Você fala assim, nossa, gastei uma hora inteira num exercício. Tá, eles conseguiram sair de um ponto e chegar num ponto acima disso, em termos de cognição matemática? Conseguiram. Poxa, então você cumpriu a sua aula. Entendeu? Então a ideia não é ficar ticando, fiz o 2, o 3, o 4, o 10, o 20. A gente coloca alguns, até para você, assim, a gente não coloca muitos também, para não ficar uma carga exagerada. E o professor até que chega a reclamar, fala, eu queria ter mais. A gente coloca uma sugestão de exercícios a mais, vou te contar daqui a pouco onde aparece lá. Mas, assim, de propósito a gente faz isso porque cada escola tem um ritmo, né? Cada criança tem um ritmo. Então, se a gente for pensar que todo mundo vai fazer 500 coisas por dia, sei lá, né? A gente está, né, sendo meio injusto, né? Então, a gente coloca as questões. Então, por favor, sintam-se à vontade, tá, gente? Para vocês executarem as questões, as atividades, da forma como vocês acharem melhor, tá? Ah, não gostei da questão, como começar a partir da 2. Tudo bem. Ou achei a 2 muito difícil, quero fazer só a 1. Tá bom.
Eu quero fazer a 1 e a 2, beleza. Eu quero fazer outra coisa, tá bom também, né? Eu quero que você use o espaço com esse propósito. Então, deixa na sua cabeça, por favor, essa mensagem, assim, sabe? O espaço de investigação. Eu acho que isso é o cerne do itinerário de matemática, né? Atividade é só um subsídio para isso, né? Tá? Aqui, no caso, é uma atividade, né, da aula de criptografia, sobre cifra de César. Além das atividades de sala, também aparecem atividades nessa sessão estudo orientado, como se fosse uma tarefa para os alunos, né? Não chama tarefa por quê? Justamente para dar mais liberdade ainda para o professor. Às vezes o professor ele pode trocar questões de classe, vamos chamar assim, pelas questões do estudo orientado. Por exemplo, eu falo assim que já aconteceu com colegas, comigo já aconteceu isso numa turma uma vez. Essa questão aqui é um exemplo de uma questão do estudo orientado desse mesmo módulo de criptografia, né? E aqui, essa atividade 3 aqui, no item A, eles tinham que construir a cifra de César usando esse tipo de dispositivo de rotação, né? Deu aqui alguns exemplos e tal, e daí que eles construam. Então, assim, tem professor, por exemplo, que fala assim, vamos fazer isso em casa? Vocês têm lá uma semana para pensar, como é que vocês fazem com materiais que vocês teriam à mão a esse dispositivo? Tem professor que fala assim, já sabe disso? Eu falo, gente, na próxima aula, traz isso na sala, que nós vamos gastar a nossa aula todinha para construir. Isso é muito legal também, viu? Não acha que é perda de tempo e tal. Além do trabalho manual, artístico da coisa, né? Tem um trabalho meio de engenharia aí, né? De você, do aluno, putz, pensar como é que eu faço um dispositivo, como é que eu faço esse dispositivo girar para que tenha correspondência, sabe, das letras. Então, é legal deixar eles pensarem sobre isso, né? É claro que você não vai contar tudo como é que faz de primeira, porque aí acho que perderia a graça do negócio. Mas deixa eles pensarem, sabe? Porque também é uma investigação isso, né? Então também tá valendo, assim, sabe? Então às vezes tem professor que gosta. Às vezes, a turma tem esse perfil e tal. Então tudo bem, você pode trocar. Tudo bem? Bom, gente, além disso tem a sessão rumo ao Enem. Essa sessão rumo ao Enem são questões todas autorais. Então nenhuma caiu no Enem, de fato. A gente pensou nela autoral por quê? Como tem muitas mudanças, né? Ou tem previsões de muitas mudanças do Enem nos próximos anos, em função dessas reformas todas, a gente, numa pretensão, talvez, pensou assim, poxa, se esse assunto caísse nesses novos Enems que eles estão pensando aí, como é que seria uma questão disso? Então, a gente propõe questões pensando já não nos Enems que já foram, mas nos Enems futuros, né? Então, também é uma sessão interessante que a gente pode trabalhar na sala ou em casa, né? E, por fim, gente, a gente sempre encerra o módulo com algum tipo de recomendação, sugestão para os alunos, assim, uma sessão, fique de olho. Pode ser um filme, uma série, um livro, alguma coisa, um site, um vídeo, alguma coisa assim. No caso aqui, por exemplo, é um filme, né, Jogo da Imitação, que fala muito sobre isso, né, sobre sistemas de codificação, a história do Alan Turing, por exemplo, e tal. Então isso é bem legal, tá? Eu queria terminar minha parte aqui falando um pouquinho, porque eu não falar também, né, sobre a eletiva, falando um pouquinho sobre uma coisa que aparece no Spotify. Não sei se vocês sabem, as orientações para o professor, sabe, chamado caderno do professor. A gente coloca uma série de sugestões lá na aula para você poder ver e tal. A gente também teve como se fosse uma ideia de criar um podcast no Spotify, pelo plural, dá para acessar esse link do Spotify, dá para você ouvir isso. Então, são várias sugestões metodológicas que a gente gravou em forma de áudio, né, porque o Spotify é podcast tem essa ideia, né, e a gente fez isso de propósito, porque a gente sabe que às vezes o professor está meio correria, às vezes tem professor que, né, viaja muito para dar aula em vários lugares e tal, então assim, sabe, você consegue ouvir no carro, você consegue ouvir na academia, né, você consegue ouvir um pouco dessas coisas, são podcasts curtos, tá, não vai achar que são discursos infinitos, mas com outras sugestões metodológicas de como é que você pode encarar cada um desses módulos do itinerário. Tudo bem? Tudo bem, gente, eu falei bastante, desculpa, né, mas só para ter uma linha geral. Claro que vocês vão poder refletir sobre isso, né, e, enfim, só para você entender um pouquinho como é que funciona o itinerário. Muito bom, Tiago. Alguém tem alguma questão? Gostaria de perguntar? Pô, até, né, Lúcio? Alguém às vezes quiser refletir sobre isso enquanto o Pelicano fala sobre isso. Também. Não, também está valendo, né? Então tá. Ótimo. Então vamos seguir. Não tem nenhuma questão aqui no chat, então a gente pode seguir. Vamos lá. Maravilha. Estava mutado aqui. Ah, tá me ouvindo agora? Estou ouvindo sim. Bem, pessoal, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso algum dia, né? Como a gente dá aula de matemática, é muito comum as pessoas perguntarem, mas para que serve matemática? Por que tem tanta matemática na escola? E assim, eu admito que tem certos assuntos que é mais difícil da gente defender. Fala, pô, como é que eu vou argumentar para uma pessoa a utilidade de números complexos no cotidiano?
não tenho como argumentar em prol disso daí. Posso argumentar que números complexos são úteis para uma série de coisas e tal, mas não no cotidiano. Agora, no caso da eletiva de educação financeira, quase não tem graça, assim, é tão fácil você defender esse material que não custa esforço, não precisa convencimento nenhum, né? Inclusive, pô, imagina assim, você pergunta para os teus alunos, né? Pô, que assunto de matemática vocês mais gostariam de estudar? Eles vão tirar sarro de você, falar, nenhum, professor, queria só não estudar matemática, né? Mas olha a pergunta que o Thiago fez para os alunos dele um tempo atrás, aí, né? Essa é uma pesquisa que ele aplicou com a sala dele. Então, assim, se tinha algum assunto que você gostaria de ter estudado na escola e não estudou. E de longe, o que mais apareceu aí foi a educação financeira. Lógico, eu imagino que quando as pessoas os alunos responderam educação financeira, eles não estavam pensando necessariamente na matemática, mas certamente ela cabe muito melhor dentro da matemática do que ela cabe aí em outras áreas do ensino médio, pelo menos, né? Então, assim, já existe uma certa vontade dos alunos de estudar educação financeira. Qual é a motivação? Se é porque quer ser rico, se é porque quer ser mais organizado, isso daí não importa, mas existe uma grande motivação aí para estudar matemática financeira, educação financeira, né? E não é só também o desejo dos alunos. Pode ir para o próximo aí, por favor, Thiago. Assim, a gente tem um embasamento teórico, né, para falar do estudo de educação financeira. Então, tem esse trecho aí que a gente retirou, já falo de onde que é, aí já colocou aí, da BNCC, né? Então, a própria BNCC cita a necessidade aí, o quão interessante é estudar educação financeira. Então, é imprescindível para uma inserção crítica e consciente no mundo atual. E eu acho que não precisa muito, que nem eu falei, não precisa muito esforço para concordar com essa afirmação, né? Eu vou ser bem sincero, imagino que vocês já tenham sentido isso algum dia também. Eu já me senti mal por não saber como alguma coisa estava sendo calculada em algum contexto de financiamento ou de compra parcelada. Fala assim, eu entendo que existe o conceito de juros, eu entendo que eu vou pagar juros porque eu não estou pagando à vista, mas daí para você entender como uma parcela é calculada, é um negócio que vira e mexe, você se sente meio deslocado. Você fala assim, vou acreditar na conta que estão me falando, que nem quando você vai comprar imóvel, né? O corretor lá, ele pega uma tabela, outra, digita lá uns números e te fala, tá aqui o planejamento financeiro. É difícil você argumentar contra ou a favor daqueles números se você não souber como que calcula. Então, eu concordo totalmente aí com o que está escrito na BNCC, para a gente se inserir de maneira crítica e consciente no mundo atual, tem que ter alguma noção, e quanto mais noção tiver, melhor, né? De educação financeira. Pode ir para o próximo, por favor. Tem uma notícia interessante aí, né? Foi um estudo do Banco Mundial. Pode mostrar os grifos aí, por favor, Thiago? Eles constataram o seguinte, que depois de passar, né, por algum tipo de educação financeira, teve aumento de 1% do nível de poupança dos jovens, né? 21% a mais aí dos alunos passaram a fazer uma lista dos gastos todos os meses, que pode parecer um negócio óbvio, mas para boa parte da população não é, certamente. 4% a mais dos alunos negociam os preços e meios de pagamento, que é ótimo. Então, você saber exatamente se você está pagando o melhor preço possível, se vale a pena, né? E as famílias também são beneficiadas, porque, poxa, se você tem filhos em casa que estão preocupados com a educação financeira, eles acabam passando isso para os pais também, se já não forem preocupados com a educação financeira. Eu sei que preocupado com conta, todo mundo né, mas não necessariamente preocupado com a educação financeira. E aí tem uma previsão interessante, imagina que maravilha, né? O relatório conclui ainda que esse resultado indica que jovens educados financeiramente podem contribuir para o crescimento de 1% do PIB do Brasil. Pô, 1% de aumento do PIB com educação e uma área tão específica da educação, um negócio que você não consegue de modo geral, né? 1% de aumento do PIB não é uma coisa que você consegue tão fácil. Mas se as pessoas simplesmente tivessem mais conhecimento de educação financeira, a gente já conseguiria. É uma coisa para se pensar isso daí. Pode ir para o próximo, por favor. Bem, como que o nosso curso de educação financeira está dividido? São 4 cursos independentes, o A, o B, o C e o D. Então, não necessariamente a escola precisa fazer o A antes de fazer o B, pode fazer só o B se quiser, ou só o C. Lógico que quando a gente planejou o material, por mais que a gente tenha pensado nos módulos independentes, se a gente escolheu colocar os assuntos nessa ordem que a gente escreveu aí, A, B, C e D,
porque pode, de fato, tem alguma lógica ter esse sequenciamento. Mas, como eu falei, os módulos são de fato independentes, os cursos são de fato independentes, então dá para você fazer um curso, e se tiver alguma coisa num curso que exige algum conhecimento de outro, vira e mexe, tem alguma observação, fala, olha, tal assunto aqui, se você dá uma pesquisada, ou então procura um outro curso para você saber, né? Não para o aluno, às vezes para o professor, isso daí. Mas, de qualquer forma, foi essa divisão que a gente fez. Então, no curso A, desde o basicão mesmo, né? O que é uma coisa nada óbvia também, né? Não sei se todo mundo já parou para pensar isso. O que é dinheiro? Dinheiro não é papel, né? Dinheiro é uma ideia, é uma coisa muito mais profunda do que papel. Tanto que está deixando de ser em papel, né? Daqui a pouco não vai mais existir dinheiro em papel. Então, o que é a ideia do dinheiro? A ideia de mercado, né? A ideia de banco, que também é importante para você continuar o seu estudo aí da educação financeira. É importante você saber qual é a lógica dos bancos, como que os bancos funcionam. E depois assuntos que são super aplicáveis no dia a dia por todas as pessoas, que é empréstimo, parcelamento e fretes e promoções, ou seja, a ideia de você avaliar tanto o impacto de uma promoção, quanto de um frete, quanto de uma taxa de serviço, quando você for comparar o preço de diferentes coisas em diferentes lugares aí. Então, esse daí seria o curso A. No curso B, tem um pouquinho sobre formas de pagamento, aí, né, fala um pouquinho de poupança, Selic, um pouquinho de aplicações, que é um assunto que os alunos gostam muito, né, Tiago? Certamente todo mundo é muito empolgado com isso. Cada vez mais eles têm contato, é curioso isso, né, por mais que falte educação financeira para os jovens, cada vez mais eles têm contato via TikTok, Instagram, YouTube, com pessoas que eles admiram por saber lidar com educação financeira, por saber lidar com finanças. Então, isso acaba gerando uma motivação para estudar também, né? A ideia de previdência também, para pensar no futuro e planejamento financeiro. No curso C, a gente fala um pouquinho de valorização e depreciação, que é tudo um preparo para mais lá no final falar de inflação e indexação, que no nosso país é fundamental você entender como que funciona a inflação e indexação. Espero que o material fique obsoleto em breve, mas acho que não vai acontecer, né? Imagina a gente poder falar que inflação não é uma preocupação aqui no país, mas acho que não vai acontecer no nosso tempo de vida, muito provavelmente. Então, é um assunto que é super atual, cada vez mais atual, sempre foi atual no Brasil, né? E avaliar também gasto de manutenção e uso, então bens depreciam, né? Então, quando você compra uma coisa, ela não necessariamente ela não necessariamente continua valendo o preço que você pagou por ela. Você fazer uma conta do tipo, pô, vale mais a pena eu ter a casa ou alugar a casa? Que não é também não é nada óbvio isso. Às vezes a gente tem umas respostas meio prontas na cabeça, mas não é nada óbvio isso, né? E a ideia também é aí um pouquinho de tributos e impostos, né? E no curso D, um tema que inclusive caiu aí, tem caído cada vez mais, né? O próprio Enem já abordou. Educação, aliás, já vou jogar uma estatística aqui, o tema de educação financeira como um todo, ele foi cobrado, me corrija aí se eu estiver errado, Tiago, em 5 das 45 questões do último Enem, né? Então, 1/9 aí das questões, mais de 10% das questões, avaliaram de alguma forma conhecimentos de educação financeira. E a palavra amortização já apareceu mais de uma vez no Enem, a expressão valor presente já apareceu mais de uma vez no Enem, e por mais que em diversas situações ela tenha aparecido com algum texto que permitia ao aluno entender isso, se você está vendo ali pela primeira vez, é muito diferente de você já ter visto antes e estar acostumado, né? Para quem for, não sei se tem muito pessoal aqui de São Paulo aqui na nossa conferência, mas a FUVEST agora na última edição também cobrou, né, a ideia de amortização. E se você procurar em vestibulares ao longo do país, aí você acha vários exemplos, né? Então, o curso D fala de amortização, aplicações de renda variável, né? Então, a ideia de mercado de ações, bolsas de valores, e termina ali com um pouquinho de seguros e mais um pouquinho de planejamento financeiro. Então, esses são os conteúdos aí. Bem, pode ir para o próximo, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho de como que é a aula do material. É uma estrutura que é meio... você vai reconhecer em diversos dos nossos materiais, né? O que o Tiago falou antes aí, às vezes muda o nome de uma sessão, muda a quantidade de exercícios, mas a essência do material é a mesma, ou seja, a gente quer que os alunos investiguem, a gente quer que os alunos pensem por conta própria e não simplesmente que eles repliquem ou que eles saibam aplicar fórmulas, né? Então, toda aula, todo módulo aí começa com uma sessão que a gente chama de Para Pensar,
que é equivalente ao embarque, né? Que é a ideia de você propor alguma situação ou alguma pergunta para os alunos refletirem. De repente, até você tem oportunidade, quanto mais tiver, melhor, né? Ter oportunidade de socializar as respostas dos alunos, né? Fazer uma pequena discussão para dar algum tipo de motivação ou gancho para estudar o que vem depois, né? Então, por exemplo, aí nesse módulo de impostos, que é uma pergunta que eu não sei, até quando eu fui pesquisar para escrever isso daí, eu não sabia, né? Então, às vezes tem umas curiosidades e tal. Por que o símbolo do imposto de renda é um leão? Então, tem um textinho lá, aí depois no caderno do professor tem uma orientação, fala, ó, tenta fazer esse tipo de conversa com os alunos, vejam o que eles sabem sobre isso, e como isso pode depois ajudar a engatar com a próxima sessão, que aí, de fato, são os exercícios, né? Pode ir para o próximo, por favor, Thiago? Bem, então, aí na parte do desenvolvendo habilidades, que são os exercícios de sala, é o tradicional, né? Então, exercícios que, lógico, se você tiver bastante tempo, é sempre interessante você dar tempo para os alunos pensarem, para depois você fazer, mas dependendo do tempo você ajusta isso, mas a ideia é que todos esses exercícios serão feitos pelo professor, se der tempo, ou ele vai escolher um subconjunto daqueles exercícios, que nem o Thiago falou, a gente preza muito pela liberdade do professor nos nossos materiais, então ou ele vai escolher um subconjunto desses exercícios para trabalhar com a sala, né? Mas a ideia é que a gente sempre pensa nesses exercícios, quando a gente está escrevendo, de modo a explorar tudo que tem para falar, todos os assuntos que teria para falar ali na aula. Pode ser que você queira não falar de algum, mas a ideia dos exercícios é sempre explorar todo o módulo ali, né? E não ficar concentrando em 4 exercícios repetitivos do mesmo tipo de raciocínio, né? Não é essa a ideia. Mas depois vai ter a oportunidade do aluno repetir, né? Como é em todo material, que tem a tarefa também. Daqui a pouco eu falo disso daí. Então, esse daí é um exemplo de exercício de sala, né? Pode ir para o próximo, por favor. E aqui a gente já está mostrando exercício da tarefa, né, que nesse material chama aprimorando habilidades. Então, da mesma forma que tem, que aqui é num material só, né, mas da mesma forma que tem o caderno de estudo, que tem a parte teórica, e os exercícios para os alunos fazerem de acordo com a divisão de tarefa mínima, tarefa complementar, aqui a gente tem toda essa parte, numa sessão só, né, chamada aprimorando habilidades, tem a parte da teoria e tem a parte dos exercícios de sala referentes a cada objetivo de aprendizado, que é um negócio que também a gente observa aí em todos os nossos materiais, que os exercícios estão atrelados não a conteúdos, e sim a objetivos de aprendizado. Em matemática, às vezes é difícil você discernir, né? Às vezes um objetivo de aprendizado é meio conteudista, dependendo da situação, mas aqui na parte de educação financeira, é muito claro que o negócio não é conteúdo, né? Então, que são objetivos. Quer ver, Thiago? Volta lá, por favor, mais um aí que tem os objetivos de aprendizagem, né? Então, ele fala, objetivo 1, entender a tabela progressiva do imposto de renda e calcular o valor devido a partir da renda tributável. Pô, o objetivo não é, assim, aplicar porcentagem sobre uma base de cálculo. Não, a porcentagem é uma ferramenta que o aluno vai precisar, naturalmente, para conseguir fazer isso daí, mas ela não é o foco. Então, é aquela ideia da matemática a serviço de alguma coisa e não a matemática pela matemática, né? Pode voltar lá, por favor. Isso. Então, ali era um exemplo de exercício da tarefa. Pode mais um, por favor. Bem, e aí é o exemplo do texto teórico que antecede a tarefa. Então, a ideia assim, tem um resumo de aula, né, lá do outro material. A ideia é que o aluno, antes de estudar, antes de começar a fazer os exercícios da tarefa, que ele leia esse material teórico para revisar o que foi visto em aula, né? Então, aí tem uma explicação detalhada, e, inclusive, é bem legal que, especialmente como é um material de educação financeira, e teve gente que nunca deu aula de educação financeira, às vezes é muito legal você ler esse capítulo teórico para ter ideias de como conduzir a tua aula, né? Tem as orientações para o professor também, mas às vezes, como a gente não, para quem não deu aula disso, às vezes falta ideia de conteúdo, né? Poxa, como é que eu posso abordar essa situação? Então, um jeito é abordar da mesma forma que está no capítulo teórico, né? Pode ir para o próximo, por favor, aí. Bem, aqui assim, acho que eu sou suspeito para falar, né? O Thiago também deve ter se divertido muito com isso. Esse material foi muito divertido de escrever, tá?
Primeiro que a gente aprendeu horrores, tem várias coisas que eu não tinha mais vaga ideia antes de começar a pensar no material, estudamos bastante, conversamos com gente que manjava do assunto, então tivemos que estudar bastante para escrever esse material, e uma liberdade que deram para a gente quando a gente começou a escrever o material vocês podem usar recursos computacionais quando vocês acharem que for razoável. E não tem muito como você falar de educação financeira mais profundamente sem falar de planilha eletrônica, é quase impossível. Você não consegue fazer as contas de um financiamento sem uma planilha eletrônica. Talvez até dê, né? Você passa 2 dias lá no papel, com vários papeizinhos presos em lugares diferentes para você não perder a posição de cada um, mas de modo geral, não se faz isso em papel, né? Então, a gente usa bastante, não vou dizer em toda a aula, mas boa parte das aulas, a gente usa planilha eletrônica. Lógico que planilha eletrônica geralmente vem o Excel na nossa cabeça, mas o Excel é um software pago, né? Então, a gente fez tudo pensando no Google Sheets, né? Nas planilhas do Google, que é de graça. Então, não tem nem a gente não tem nem a desculpa de, mas esse aplicativo é pago, não tenho como utilizar isso daí em sala. E, assim, os alunos adoram, né? Acho que o Thiago pode atestar a veracidade do que eu estou falando aí, né? Os alunos adoram trabalhar com essas planilhas, né? Engraçado que eles até conseguem fazer... Eu tenho pavor de mexer no celular, numa planilha eletrônica, né? Mas eles conseguem até no celular, porque eles têm aquela visão de lince, né? De jovem, que eles conseguem ver as coisas bem pequenininhas. Lógico que a gente recomenda fazer no computador, porque o computador é mais prático, né? Mas acho que tem muito aluno que se dá bem com o celular, né? Nessa parte aí das planilhas eletrônicas, né, Thiago? É verdade, Fabinho. Eles têm uma habilidade gigante, né? E agora, mesmo com essas restrições, né, de uso do celular na escola, né? Às vezes, né, Fabinho, se o professor quiser, às vezes tem escola que às vezes tem até momentos específicos ou espaços específicos para isso. No colégio que eu dou aula, por exemplo, né, tem a restrição de não poder usar o celular na sala, tal, mas você tem lá um espaço, como se fosse uma sala de informática, vamos chamar assim, né? E tem lá os computadores, aqueles Chromebooks, né, que eles só podem usar naquele espaço específico e tal. Né? Então, dá para usar mesmo, né, se tiver esse espaço. Então. E a lei também tem a exceção, né? Se for para algum fim didático, a escola pode optar por deixar o aluno usar o celular, né? Se for o caso. Às vezes tem mais permissivo, assim. Mas se tiver computador, melhor ainda. Se tiver, então, até por isso que, aliás, é até uma observação boa de fazer agora. É muito legal a gente estar sempre lendo o caderno do professor, não porque a gente quer ensinar vocês a darem aula, pelo amor de Deus, nunca foi o nosso intuito, mas quando a gente planejou o material, especialmente essas aulas que tem uso de planilha eletrônica, se você for pego de surpresa na hora, é muito complicado você parar para entender tudo o que tem que fazer, né? Então, é sempre importante dar uma lida no caderno do professor, de repente até uma questão de planejamento mesmo, essa aula vai ter muito Excel, a gente vai fazer a aula no laboratório de informática, de repente uma coisa dessa, já deixa marcado lá com a administração da escola, né, mas é sempre importante ver o que a gente estava pensando, mesmo que você queira fazer de outra forma, né, assim, leia o caderno do professor, nem que seja para discordar da gente, não tem problema nenhum, né, falar assim, não acho que esse é o melhor jeito, tudo bem, não tem problema nenhum, mas se for que seja para discordar da gente, vale a pena sempre ler o caderno do professor. Então, aí está um exemplo de exercício que precisa de planilha eletrônica, né? Tá ali escrito como uma sugestão, mas é sempre pensando que você vai fazer com a planilha eletrônica, porque não dá tempo de escrever tanto número um a um, né? Ô, Pelicano, só para você me permitir, assim, é que às vezes teve só sugestões, né, de implementação disso, né? Eu lembro que teve escola que às vezes o professor não se sentia confortável, né, em fazer isso, os alunos, até por causa do professor também não sabia mexer muito, e tudo bem, né? E aí existem professor que pedia para os alunos fazerem em casa as atividades, né, na planilha eletrônica, e ele disponibilizava esse passo a passo, né, porque tem um passo a passo que a gente escreveu, né, no caderno do professor. Sim. Ele disponibilizava esse passo a passo para os alunos, assim, né? E aí os alunos seguiam o passo a passo em casa, por exemplo, e faziam isso, por exemplo, fora da escola, né? O que o Thiago falou é um ótimo recurso, pessoal, especialmente para quem tem menos familiaridade com planilha eletrônica. Quando ele disse passo a passo mesmo, assim. Então, se você pegar lá no manual do professor, vai ter clique na célula tal, aí tem uma foto do resultado de você clicar na célula tal. Agora selecione a célula tal, tem uma outra foto. Então, é bem passo a passo mesmo.
E aí você pode, lógico, sugiro que você faça os passos antes, mas que nem o Thiago falou, uma solução é você simplesmente depois divulgar esses passos para os alunos. E eles, acho que eles lidam bem com isso daí também, né? Eles têm facilidade com esse tipo de informação. Tem professor até que agradece a gente também, porque acaba aprendendo também um pouco, né? A gente tem professor que não sabia mexer e que depois disso começou a aprender a mexer um pouquinho também no Excel. Aí eu recomendo para todo mundo, acho que vale a pena para a vida saber usar. É que nem saber escrever direitinho, saber se comunicar direitinho, são habilidades importantes para a vida. Eu acho que saber usar planilha eletrônica é uma habilidade importante para a vida também. Não precisa ser, né, o ninja das planilhas eletrônicas, mas ter boas noções já ajuda em muita situação aí. Pode falar, Thiago. Não, é isso, concordo. Beleza. Então, pessoal, isso daí é o que eu tinha para falar para vocês. Acho que seu microfone está aberto, Thiago. Desculpa. Imagina. Isso é o que eu tinha para falar para vocês do material de educação financeira. É um material que é um xodó nosso, foi super legal de escrever. A recepção é sempre boa, todo mundo que usa esse material gosta, os alunos gostam. Assim, não, de verdade, é muito fácil falar desse material. Então, espero que vocês tenham, espero que tenha dado para entender um pouquinho melhor o que é o nosso material de educação financeira aí. Beleza? Acho que você tem alguma coisa para falar, né, Thiago? Isso, né, a gente, né, Fabinho, junto com a Luciana e todo mundo que quiser, isso só reforça, acho que a Luciana falou aquela hora, muito bem falado, melhor que nós. Imagina. Mas vocês têm acesso ao Plural, né? Quem não tiver ainda vai ter acesso ao Sistema Ângulo, ao site do Sistema Ângulo, e dentre todos esses recursos pedagógicos, vocês podem pegar os materiais e várias outras coisas, mas tem um que eu queria discutir com vocês, que é essa seção Fale com o Autor, né? Igual a Luciana disse, e eu acho que realmente é bom reforçar, a gente sempre reforça isso no final, né? Não vai achar que assim, você conversou com a gente hoje, depois nunca mais na vida você vai me ver, a gente some no Brasil. A gente tem sempre essa relação muito próxima, né? A assessoria trabalha demais para isso, admiro demais esse pessoal da assessoria, vocês são ótimos por conta disso, porque consegue ajudar a gente, sabe? Ter contato, conversar, trocar ideia. O Fale com o Autor, ele é bom porque ele é um canal rápido de comunicação, sabe? Você manda mensagenzinha lá, a gente já responde logo em seguida, sabe? Então, isso é legal, então não deixem de usar isso, assim, sabe, gente? Então, eu quero que vocês sintam super à vontade para poder dar a opinião de vocês mesmo sobre as coisas, sabe? Isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Sempre brinco, né? Os autores, todos de uma forma geral, pensam assim, né? Não existe material perfeito, né? Existe material que pode ser mais adequado ou menos adequado a alguma certa situação. E cada vez mais a gente entende que existem diversas realidades, né? No Brasil. O Brasil é um país muito grande, muito heterogêneo e tal, né? Então, imagina só o desafio que é construir um material que tenta ser adequado a todas essas realidades. Mas a gente, de uma forma ou outra, acho que talvez conseguindo. Mas, enfim, de qualquer forma, sempre fica aberto o espaço, tá, gente? Não só agora, a gente vai deixar um tempo para vocês também poderem perguntar as coisas e tal, mas, na hora não veio ideia, eu queria perguntar um negócio depois. Pode perguntar, todos os canais aí estão disponíveis para vocês. Beleza? Ótimo, ótimo. Era isso, só. Eu aprendi bastante aqui com vocês. Agora vamos ver aqui os nossos professores convidados. Alguém gostaria de comentar, falar um pouquinho aqui? Eu parei de compartilhar. Tem algum comentário? Estamos aqui à disposição, né, professores? Com certeza, gente. Fiquem sempre à vontade. Às vezes tem gente, né, que está usando pela primeira vez essa lógica de sistema de ensino, às vezes usava Isso. antes, né? Exato. Essas transições são comuns, né? Ainda, né? Sim, é comum. Eu sou fã, né, de itinerários e matemática agora financeira. É a primeira vez aqui que eu estou assistindo com vocês, mas hoje, claro, que a gente lê o material e tudo. Eu amei a apresentação de vocês. Viu? Nossa, estou encantada. Acho que é isso. Mais algum comentário? Querem falar alguma coisa? Acho que só agradecer, né, Fabinho? Sim, obrigado por terem aguentado a gente falando aí. Isso, são maravilhosos. Amaro aqui, ó, palminhas. Legal. Estão falando aqui. Essa apresentação, ela está gravada, né? E também tem aqui a liberação
para vocês, e tem também a nossa pesquisa de satisfação, né? Eu acho que isso é muito importante, eu vou deixar aqui no chat esse aviso, para que todos se lembrem, né, se eles quiserem aqui a certificação, né, porque participaram aqui da apresentação, da palestra dos professores, dos autores, acho que foi, né? Foi? Apareceu aqui? Não. Apareceu um link. Isso, tá certinho. Bom, pronto? Ô, João Carlos, você quer falar alguma coisa? Não, então tá. Bom, muito obrigada, então, estamos encerrando aqui, muito obrigada mesmo, excelente 2025 para todos vocês, para todos nós, né, gente? Amém. Um ano aí abençoado, eu acho que o sistema, a adoção do sistema, eu acho que só vem agregar, eu acho que os professores super interessados aqui, hoje aqui também, grande número de presentes, e vamos em frente. Um excelente ano para todos, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado, viu, pessoal? Tchau, Grande gente. abraço. Obrigado, Lu, pela ajuda aí. Valeu, Fabinho. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Obrigada, um abraço. Oi, Finalizado, né? finalizado, né, com sucesso. Oi, consegue me ouvir? Tô aqui. Mas Ah, maravilha. Tá gravando. Tá tranquilo, só nós três. Sim. Você, Leonardo, a hora que você quiser encerrar, pode ficar à vontade. eu já tá encerrado. Muito obrigada, viu, Wesley? É Wesley, né? Isso. Muito obrigada, viu, pelo apoio. Eu descobri o que aconteceu. Ah, A autenticação no computador, sabe, Microsoft? entendi. Tá bom? Só para a gente saber para um futuro. Ah, sim. Já se der algum problema do tipo, a gente já sabe o que é. Já sabe que tem que autenticar. Tá bom. Muito obrigada, Ok. viu? Um grande abraço. Imagina, Tchau, tchau. até mais. Bom final de semana. Para você também, muito obrigada. Tchau, Até tchau. mais, tchau. Tchau.